Olá, meu nome é Dioglencio, eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação e nesse vídeo eu vou te explicar como você consegue fazer a compra de criptomoedas de forma simples, fácil e descomplicada, sem ter a necessidade de abrir contas em corretora. Tudo pelo Mercado Pago. Eu vivia sempre procrastinando nessa compra de criptomoedas, por ter a necessidade de criar uma conta numa corretora, acabava sendo um impeditivo, tipo, um obstáculo a mais para iniciar. Até que eu, navegando pelo aplicativo do Mercado Pago, vi lá a opção de comprar criptomoedas. E eu já tinha alguns $1000 que você recebe de cashback do próprio Mercado Pago quando você compra algum item com o cartão de crédito. Eu falei, por que não? Eu vendi esses meus $1000 e apliquei comprando Ethereum e Bitcoin e me surpreendi porque em menos de 2 semanas o rendimento do Bitcoin e do Ethereum já tinha ultrapassado e muito o que eu tinha lucrado antes tendo o $1000. Você talvez esteja se perguntando, mas será que vale a pena utilizar o Mercado Pago para comprar essas criptomoedas? Será que é seguro fazer isso por lá? E eu te digo que sim. Sempre existe riscos, tanto no Mercado Pago quanto você abrindo a conta em uma corretora. Mas o Mercado Pago é uma empresa consolidada, não só no Brasil, como no mundo todo. Então você pode ficar tranquilo que seu dinheiro não vai desaparecer do dia para a noite. Você deve estar se perguntando, mas quais são as criptomoedas que tem disponível no Mercado Pago? Eu já te adianto, no Mercado Pago você pode comprar tanto Bitcoin, quanto o Ethereum, quanto o $1000, que eu já comentei com vocês, quanto a Chainlink, a Litecoin e a Uniswap. Essas são as criptomoedas que tem disponível para você comprar pelo Mercado Pago. Infelizmente eles não têm algumas outras moedas como Cardano, Solano, e talvez futuramente seja interessante para você migrar para uma corretora se você tiver interesse em investir em esses outros tipos de moedas. Para fazer a compra da sua criptomoeda pelo Mercado Pago é muito simples. Primeiramente, você vai ter que ter a sua conta no Mercado Pago. Se você ainda não tem, são passos simples para se criar. Ao criar a sua conta, você vai entrar no aplicativo ou até mesmo pelo navegador e procurar ali a opção de criptomoedas. Você pode digitar na barra de pesquisa criptomoedas também. Você vai encontrar a opção, clicando lá é bem simples, já vai aparecer as criptomoedas que tem disponível para compra. Eu sugiro para você tomar cuidado com as criptomoedas que não são tão conhecidas como Bitcoin e Ethereum. E quando você encontrar as criptomoedas, você vai ter acesso ao gráfico de oscilação do preço dela ao longo do tempo. E aí você vai conseguir ver as moedas que oscilaram tanto nos períodos de dias, quanto semanas, meses ou até mesmo anos. É sempre bom você procurar criptomoedas que você percebe que apesar das oscilações, com o passar do tempo, ela tem sempre a tendência a subir o valor, a se valorizar, que é o caso do Bitcoin. Eu atualmente tenho na minha carteira Bitcoin e Ethereum, que eu considero as moedas mais seguras de certa forma para se investir. Na hora de você fazer a compra dessas criptomoedas, eles vão estar mostrando para você a taxa que você vai ter que pagar na hora de comprar. Ou seja, por exemplo, se você vai comprar R$100 de Bitcoin, você vai ter que pagar uma taxa de 1,5%, que seria R$1,50. Ou seja, se você tem R$100 na sua conta para comprar de Bitcoin e após deduzir essa taxa, você vai ficar com R$98,50 investido no Bitcoin. Aí um ponto de atenção é você sempre esperar ter uma valorização significativa para não correr o risco de quando você sacar, você ter perdido mais por conta dessa taxa, porque na hora que você compra, você vai ter que pagar esse 1,5%, que no caso de R$100, você pagaria 1,50. E na hora de sacar, se você tiver R$100 ali, você também vai pagar esse 1,5%, que seria mais 1,50. Então espere sempre que já tiver valorizado bastante para você poder fazer o seu saque sem ter esse prejuízo. Depois que você fizer a compra dessa criptomoeda, ela fica ali assegurada
pelo Mercado Pago. Você consegue acessar os dados dela diariamente, ver como que tá, se está subindo o valor, se está caindo o valor dessa criptomoeda. Inclusive você consegue ver o quanto que rendeu, né? O quanto que subiu de valor desde que você colocou o seu investimento ali, você fez o seu aporte em criptomoedas. Uma das diferenças de você comprar uma criptomoeda pelo Mercado Pago e pela corretora é que no Mercado Pago a sua criptomoeda fica ali armazenada, segurada pelo Mercado Pago. Já na corretora, você consegue tanto deixar pela corretora quanto transferir a sua criptomoeda para uma conta externa, ou seja, nessa conta você consegue ter acesso a ela sem passar pela corretora. E assim você consegue ter uma garantia maior. Caso dê algum problema na corretora, você tem o acesso às suas criptomoedas por uma senha. Só que o problema é que se você perder essa senha, você também perde completamente o acesso às suas criptomoedas. Já que você tirou ela da corretora, você não vai ter mais esse acesso. Uma das dúvidas das pessoas que compram criptomoedas é: eu vou precisar declarar elas no meu imposto de renda? Eu vou ter que pagar algo por isso? A primeira resposta é sim, você vai ter que declarar ela no seu imposto de renda. E a segunda resposta é não necessariamente. Se você não fizer a venda dessas criptomoedas, você não vai ter que pagar nada deduzido do seu imposto de renda, a não ser que você tenha um lucro acima de 35 mil no mês. E você venda essas criptomoedas, aí vai ser necessário você fazer a dedução delas, pagar o valor delas do imposto de renda. Agora vamos falar das criptomoedas no cenário global. Neste momento eu vou utilizar o Bitcoin como referência por ser a primeira criptomoeda a ser criada e ser a de maior relevância no mercado. Então algumas coisas se aplicam às outras. O que acontece com o Bitcoin? Por ser uma moeda descentralizada, ou seja, não é um país, um governo que tenha o controle dela, ela fornece de certa forma uma segurança maior para quem vai comprar. Por exemplo, se alguém chegar e comprar reais, hoje em dia, um investidor vai fazer um investimento em reais. Por a nossa moeda ser uma moeda que sofre muita oscilação, depender de economia, depender de governo, do dia para a noite, se o governo decidir tomar uma medida, por exemplo, o governo decidiu vender empresas importantes, essa moeda ela pode valorizar ou desvalorizar de uma forma muito rápida. E isso acaba não sendo muito seguro para quem está fazendo o investimento. Já o Bitcoin, por ser uma moeda descentralizada, ele não está vinculado ou atrelado a um país, a um governo em si. E se você acha que Bitcoin é algo muito complicado, é algo que é muito perigoso e que do dia para a noite pode desaparecer, saiba que além de bancos, governos e até mesmo países investem em Bitcoin, como o próprio Estados Unidos já estão fazendo reservas com Bitcoin. Ou seja, a gente tem uma segurança a mais para investir, porque sabe que players muito maiores do mercado têm essas moedas em sua carteira. Você deve estar se perguntando por que o Bitcoin é tão interessante, por que é tão valorizado o Bitcoin. A realidade é que a quantidade de Bitcoin disponível é limitada, ou seja, se tem o acesso a apenas 21 milhões de Bitcoin. E essa limitação do Bitcoin faz com que ele seja algo valorizado, porque o que acontece com muitos governos, países, a cada dia que se passa, por exemplo, tem uma crise nos Estados Unidos e eles, para controlar essa crise, eles acabam imprimindo mais papel, moeda, eles acabam imprimindo mais dólar. E isso faz com que o dólar desvalorize. Já o Bitcoin não sofre esse problema, porque independente da crise que tiver, não vai ser possível gerar novos Bitcoins. Ele sempre vai ficar nessa quantia de 21 milhões. Na realidade, se estimam que vários bitcoins já até se perderam, ou seja, esse número na realidade é até menor, porque se você tem acesso a uma chave que dá acesso à sua conta, à sua carteira, onde está o Bitcoin, e se você perde esse acesso, essa chave, você não consegue recuperar mais. Aí esse Bitcoin acaba se perdendo e, de certa forma, acaba fazendo com que valorize ainda mais, porque quanto mais escasso é alguma coisa, maior é o seu valor. Um exemplo, por exemplo, é o ouro.
que a gente tem uma certa escassez. Você não encontra ouro no quintal de casa, por exemplo. Quanto maior a escassez de um item, mais valorizado ele é. Só que o problema do ouro é que hoje em dia ele é muito valorizado. Só que do nada, se alguém descobrir que, nossa, num determinado país se tem uma reserva gigantesca de ouro, a tendência é o quê? Esse valor do ouro cair, porque aumentou a quantidade disponível dele. Se você tem interesse em começar a investir em criptomoedas, não deixe para amanhã. Não faça como eu, que acabei procrastinando. Existem formas simplificadas de fazer essa compra de criptomoedas, como eu mesmo falei, pelo Mercado Pago, que é uma instituição segura. Futuramente, se você ver a necessidade de comprar outras criptomoedas, se interessar mais pelo mercado, aí você pode fazer a migração e abrir uma conta numa corretora onde você vai ter acesso a mais criptomoedas. A vantagem é que você pode começar com muito pouco e limitar o seu risco de acordo com o seu investimento. Se você ficou com alguma dúvida, já escreve aqui nos comentários que eu vou ter prazer em te responder e te auxiliar. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, gostou aqui das explicações, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, dê o seu like, porque isso ajuda muito para que eu continue fazendo vídeos, para que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas.